Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a Profecia Celestina. E agora nós entramos num novo capítulo, o agora mais longo. E ele começa assim. Após um frenesi de arrumação de mala e uma corrida louca pela autoestrada, cheguei ao aeroporto com tempo apenas suficiente para pegar minha passagem e embarcar no avião para o Peru. Quando entrei no corredor do avião e me sentei numa poltrona na janela, a fadiga tomou conta de mim. Lembrando que no capítulo anterior, ele tinha pouquíssimo tempo, ele conseguiu uma passagem de última hora. Naquela época, gente, em 1980 e 90, alguma coisa assim, a gente tinha que comprar passagem, às vezes por telefone ou ir numa agência. Existia até um bloco pra gente de passagem, tipo um carnezinho. Agora não, agora é tudo diferente, mas é para vocês entenderem o contexto. Pensei em tirar um cochilo, mas quando me espichei e fechei os olhos, descobri que não conseguia relaxar. De repente, me sentia nervoso e ambivalente em relação à viagem. Não era loucura partir sem nenhuma preparação? Para onde eu iria no Peru? Com quem ia falar? A confiança que sentira no lago desvanecia-se rapidamente de volta ao ceticismo. A primeira visão e a ideia de uma transformação cultural voltavam a parecer ambas fantasiosas e realistas. E quando pensava a respeito, o conceito de uma segunda visão parecia igualmente inverossímil. Como poderia uma nova perspectiva histórica instituir nossa percepção dessas coincidências e mantê-las conscientes na mente do público? Espichei-me mais e inspirei fundo. Talvez fosse uma viagem inútil, concluí. Apenas uma rápida ida e volta ao Peru. Um desperdício de dinheiro, talvez, mas sem prejuízo de fato para ninguém. O avião arrancou e manobrou, saindo para a pista. Fechei os olhos e senti uma leve tontura quando o grande jato atingiu a velocidade crítica e se elevou para dentro de uma densa camada de nuvens. Quando, por fim, alcançamos a altitude de cruzeiro, relaxei, afinal, e caí no sono. 30 ou 40 minutos depois, um trecho de turbulência me despertou e decidi ir ao banheiro. Quando atravessava a sala de lazer, notei um homem alto de óculos redondos de pé junto à janela, conversando com o comissário. Tinha cabelos castanhos escuros e aparentava uns 45 anos. Por uns instantes, julguei tê-lo reconhecido, mas depois de ver de perto suas feições, concluí que não era ninguém conhecido. Quando passei, pude ouvir parte da conversa. Obrigado mesmo assim, dizia o homem. Só achei que, como o senhor vai ao Peru com tanta frequência, podia ter ouvido falar alguma coisa sobre o manuscrito. Deu as costas e foi para a parte da frente do avião. Eu estava perplexo. Estava falando do mesmo manuscrito? Entrei no banheiro e tentei decidir o que fazer. Parte de mim queria esquecer aquilo tudo. É provável que o homem estivesse falando de outra coisa, de outro livro. Voltei para minha poltrona e fechei os olhos mais uma vez, satisfeito por apagar o incidente, feliz por não ter perguntado ao homem a que se referia. Mas, ali sentado, lembrei-me da excitação que sentira no lago. E se aquele homem, na verdade, tivesse alguma informação sobre o manuscrito? Que poderia acontecer então? Se eu não perguntasse, jamais iria saber. Hesitei várias vezes em minha ideia e acabei por me levantar e ir para a frente do avião, encontrando-o mais ou menos no meio do corredor. Logo atrás dele havia uma poltrona vazia. Voltei e disse ao comissário que queria trocar de lugar. Depois juntei minhas coisas e peguei a poltrona. Alguns minutos depois, toquei-lhe o ombro. Me desculpe, eu disse. Ouvi você falar de um manuscrito. Estava se referindo a um que foi descoberto no Peru? Ele me olhou surpreso, depois cauteloso. Sim, estava, disse hesitante. Eu me apresentei e expliquei que uma amiga estivera no Peru há pouco e me informara da existência do manuscrito. Ele relaxou visivelmente e se apresentou como Wayne Dobson, professor assistente de História na Universidade de Nova York. Enquanto conversávamos, eu notei um olhar de irritação no senhor sentado ao meu lado. Ele se recostara em sua poltrona e tentava dormir. Você viu o manuscrito? Perguntei ao professor.
Trechos dele, respondeu. E você? Não, minha amiga me falou da primeira visão. O homem junto de mim mudou de posição. Dobson olhou para ele. Desculpe-me, senhor, sei que estamos perturbando. Seria muito incômodo para o senhor trocar de lugar comigo? Não, respondeu o homem, seria melhor. Saímos todos para o corredor. Depois eu deslizei de volta para o assento da janela. E Dobson se sentou a meu lado. Me diga o que soube a respeito da primeira visão, ele me pediu. Fiz uma pausa por um instante, tentando me lembrar do que eu compreendera. Acho que a primeira visão é uma consciência das misteriosas ocorrências que mudam a vida da gente. A sensação de que há outro processo atuando. Sentia-me absurdo dizendo isso. Dobson percebeu meu mal-estar. Que acha dessa visão? Perguntou. Não sei, respondi. Não se encaixa muito em nosso senso prático moderno, não é? Não se sentiria melhor abandonando a ideia toda e voltando a pensar em problemas práticos? Ri e balancei a cabeça afirmativamente. Bem, essa é a tendência de todo mundo, mesmo que às vezes tenhamos a nítida visão de que há mais alguma coisa ocorrendo na vida. Nosso modo habitual de pensar é considerar essas ideias incognoscíveis e dar de ombros a toda a consciência. É por isso que a segunda visão é necessária. Assim que vemos a origem histórica de nossa consciência, ela parece mais válida. Fiz que sim com a cabeça. Então, como historiador, você acha que a previsão do manuscrito de uma transformação global é exata? Acho. Como historiador? Sim. Mas você tem de olhar a história de maneira correta. Ele respirou fundo. Acredite-me, eu digo isso como uma pessoa que passou muitos anos estudando e ensinando história de modo errado. Eu me concentrava apenas nas conquistas tecnológicas da civilização e nos grandes homens que proporcionaram esse progresso. O que há de errado nessa visão? Nada, no que se refere a ela. Mas o que importa, na verdade, é a visão do mundo de cada época histórica. O que as pessoas sentiam e pensavam. Levei muito tempo para compreender isso. Supõe-se que a história oferece um conhecimento do contexto mais amplo no qual transcorrem nossas vidas. História não é só a evolução tecnológica, é a evolução do pensamento. Compreendendo a realidade das pessoas que nos precederam, podemos ver por que vemos o mundo como vemos e qual é a nossa contribuição para que ele continue. Podemos precisar onde entramos nós, por assim dizer, no desenvolvimento mais amplo da civilização. Isso nos dá um senso de aonde estamos indo. Ele fez uma pausa e continuou. O efeito da segunda visão é dar exatamente esse tipo de perspectiva histórica, pelo menos do ponto de vista do pensamento ocidental. Ela põe as previsões do manuscrito num contexto mais amplo, que as faz parecer não apenas plausíveis, mas inevitáveis. Perguntei a Dobson a quantas visões ele tivera acesso, e ele me disse que apenas as 2 primeiras. Contou que as descobriram depois que um boato sobre o manuscrito motivara uma curta viagem ao Peru 3 meses antes. Assim que cheguei ao Peru, continuou, conheci um casal que confirmou a existência do manuscrito, mas pareciam mortos de medo só de falar dele. Disseram que o governo tinha ficado meio louco e fazia ameaças físicas a qualquer um que tivesse cópias ou espalhasse informações. Assumi uma expressão séria. Isso me deixou nervoso, mas depois um garçom em meu hotel me falou de um padre que ele conhecia e que vivia falando do manuscrito. O garçom disse que o padre estava tentando se opor à tentativa do governo de suprimir o artefato. Não pude resistir a ir a uma casa particular onde esse padre supostamente passava a maior parte do tempo. Deve ter sido surpreso, pois Dobson perguntou: "O que foi?" "Minha amiga", respondi. A que me falou sobre o manuscrito ficou sabendo o que sabia por um padre. Ele não lhe disse seu nome, mas ela conversou com ele uma vez sobre a primeira visão. Combinou de encontrá-lo outra vez, mas ele não apareceu. "Talvez seja o mesmo homem", disse o Dobson, porque eu também não consegui encontrá-lo. A casa estava trancada e parecia deserta. "Nunca o viu?" "Não, mas decidi procurar por lá. Um velho depósito nos fundos estava aberto e, por algum motivo,
Decidi examiná-lo por dentro. Atrás de um pouco de lixo, sob um quadro negro, solto, encostado na parede, encontrei traduções da primeira e segunda visões. Ele me olhou com um ar experiente. Deu com elas por acaso? Perguntei. É. Trouxe as visões dessa viagem? Ele balançou a cabeça. Não, decidi estudá-las minuciosamente e depois deixá-las com alguns dos meus colegas. Pode me dar um resumo da segunda visão? Fez-se uma longa pausa e depois Dobson sorriu, assentindo. E a gente vai continuar na próxima gravação, que ele vai falar sobre essa segunda visão. Gente, é isso aí. É muito legal, é muita aventura. Eu adoro esse livro. E vocês vão se apaixonar pelas visões.